sétimo ano, como vocês estão? Tudo certo? Pessoal, hoje nós teremos a nossa última aula de zoologia, a nossa última aula sobre os animaizinhos, né? Esse ano a matéria foi muito legal, porque a gente aprendeu sobre animais, é uma coisa super da hora, super legal. E hoje é o último grupo que a gente vai aprender, que somos nós mamíferos, né? Na escala evolutiva, são os mais, vamos assim dizer, os mais derivados, né? Os mais novos, assim, na escala evolutiva, né? Com características por vezes bem complexas, né? Por exemplo, o sistema nervoso. Então a primeira informação da aula aqui, né? O mamífero tem um sistema nervoso muito desenvolvido. Observe os primatas, né? Que são macaco prego, sagui. Aí você pega os símios, que são bastante aparentados de nós seres humanos, os seres humanos que são primatas, que são símios, que tem um sistema nervoso, um cérebro muito desenvolvido, que consegue ter um poder de entendimento do universo muito grande, e que fez a gente dominar os outros seres vivos do nosso planeta, né? E construir coisas fantásticas com o nosso sistema nervoso tão desenvolvido, né? Se você pegar os golfinhos, os cetáceos, que são as baleias, os golfinhos são muito inteligentes, tá, pessoal? E tantos outros animais que são inteligentes, que a gente consegue domesticá-los, por exemplo, o cavalo, o cachorro, né? Então esses são os mamíferos, ok? Então a primeira informação da aula é que eles têm um sistema nervoso muito desenvolvido, né? Principalmente o olfato, né? A gente sabe que tem muitos animais que têm o olfato muito desenvolvido, por exemplo, os cachorros, os lobos, enfim. Comparado à visão dos mamíferos com a visão das aves é um pouco mais desenvolvida, mas a audição e o olfato dos mamíferos é muito desenvolvido. Aqui, pessoal, eu coloquei exemplos de mamíferos, tá? Olha só que infinidade de mamíferos que existem, né? Olha lá, nós seres humanos e os primatas. Aí nós temos os lobos, né? O canguru, o elefante, né? Foca, leão marinho, baleia, vaca, girafa, zebra, leão, onça, enfim, rinoceronte, pessoal, camelo. Então todos os animais aí que eu dei exemplos, animais bem diferentes um do outro. Morcego, pessoal, são todos mamíferos. Mas, professor, para ser mamífero tem que ter o quê? Pessoal, para ser mamífero tem que ter glândula mamária e pelos epidérmicos, pessoal. Tem pelo, é mamífero, tá bom, pessoal? E glândula mamária, obviamente, né? As mulheres, quando têm filhos, elas têm glândulas mamárias desenvolvidas para produzir leite. E todos os animais aqui, ó, eles têm glândula mamária para alimentar o seu filho no período juvenil com leite. Então todo animal alimentado com leite no período juvenil é mamífero, tá? Então todos os animais que estão aí, pessoal, têm pelos, tá? Pode observar todos aí, ó. Ah, a baleia não tem, realmente, a baleia adulta não tem. Mas o filhotinho, ele nasce um pouquinho de pelo e logo ele desenvolve uma camada de gordura para proteger, para ele não perder temperatura pro ambiente. Por quê mesmo? Porque os mamíferos são homeotérmicos. Mais uma informação importante, né? Temperatura do corpo constante, independente do ambiente, 36 graus e meio sempre. Os filhotes de baleia começam a mamar bastante, mamar, e criam uma gordura isolante que protege eles do frio do local onde eles vivem. Aí eles vão perdendo esses pelos, tá? E... né, pessoal? Então é muito importante. Por isso que os mamíferos conseguem viver em ambientes extremos, em todos os ambientes do planeta Terra. Tem mamífero no deserto, mamífero na região dos trópicos, mamífero nos polos, mamífero nas regiões tropicais, mamífero nas regiões temperadas, né? Por quê? Porque eles têm pelo para se proteger e manter a temperatura constante, ok? Já um lagarto nessa região, um réptil, por exemplo, no polo, ele morreria congelado, porque ele não consegue manter a temperatura constante. Se tiver menos 10 graus, o corpo dele está menos 10 graus, já expliquei isso para vocês, beleza? Não vou repetir isso. Ah, professor, o elefante não tem pelo? Tem, pessoal. Se você pegar o couro do elefante, tem uns pelinhos lá pequenos. Mas tem, já falamos isso para vocês também, porque ele tem um corpo muito grande, ele tem dificuldade de perder calor para o ambiente, então ele tem poucos pelos, né? O rinoceronte é a mesma coisa e por aí vai. Pessoal, mas morcego, professor, é mamífero, meu. Ele tem pelo, tá? Ele tem um filhotinho, ele dá de mamar pro filhote, então ele é mamífero. Professor, mas ele voa. O que que tem, pessoal? Né? Os mamíferos foram originários de aves, tá, galera? Vou explicar para vocês, mas aí foi evoluindo e aí um mamífero conseguiu, entre os seus dígitos, crescer esses dígitos e criar películas entre ele e conseguiu voar, no caso o morcego, tá? Se reparar a asa dele, pessoal,
São os ossos do braço igual aos nossos, os dedos que são mais compridos, são um pouco diferentes. Tem uma película que ele consegue voar. Baleia, mamífero? É mamífero, pessoal. Baleia não é peixe, galera. Tá muito distante do peixe. É um mamífero terrestre, começou a ir para a água, começou a evoluir e virou esses animais aquáticos, pessoal. Os braços deles foram modificados em nadadeiras. Se vocês pegar uma nadadeira de uma baleia, tem uns dígitos bonitinhos lá, igual o nosso. Os ossos ali, né? Ele é diferente do peixe. O formato do corpo é igual, eu diria quase idêntico, porque naquele ambiente só vivem animais com aquele formato. Para poder, são animais hidrodinâmicos. Já falei isso para vocês, que cortam água, conseguem viver naquele ambiente. Se não tivesse aquele formato, não viveria, não teria velocidade de pegar alimento para fugir de predador, tá? Mas é mamífero, tem a cintura escapular, a cintura pélvica embaixo. Outra característica interessante dos mamíferos, né? Deixa eu citar algumas aqui para a gente conversar sobre isso. Outra coisa, caso vocês queiram, né, estudar essa matéria no livro de vocês, vai da página 224 a 232. 224 a 232. Bom, os mamíferos são características deles, né? Que eu faltei falar, né? Homeotérmico, falei, pelo epidérmico. Desenvolvimento embrionário intrauterino, a maioria deles. Tem uns que não tem o feto não cresce dentro do útero. Vou explicar quais são, pelo incrível que pareça. Óbvio, glândula mamária, para ser mamífero tem que ter glândula mamária e pelos epidérmicos. Sistema circulatório, fechado, só dentro de vaso sanguíneo. Duplo, porque passa 2 vezes no coração, vou mostrar isso hoje também. E completo, porque não tem mistura de sangue venoso e sangue arterial dentro do coração. Fecundação interna, tá? Todos os mamíferos têm cópula, colocam o seu espermatozoide dentro do útero feminino, onde vai ter um óvulo ali e a garantia de fecundação é muito maior. Olha só que animais bastante complexos, né? E beleza, é isso, pessoal. Outras características, né, pessoal, interessantes que alguns mamíferos possuem, né? Alguns têm casco na região dos membros para poder se locomover, por exemplo, os bodes, as vacas, os cavalos, os rinocerontes. Outros têm cornos, né, pessoal, que são muita epiderme que tem na nossa pele, que vai se juntando no local do corpo para o sistema poder se proteger, né, de predadores, para ele poder... Olha o corno aqui, o corno, tá? Isso não é chifre, tá, pessoal? A gente pode até chamar de chifre, né? Mas o correto mesmo dos bovinos é corno. Porque corno, ele dura a vida toda do animal. O chifre, ele só cresce no período reprodutivo. Olha lá, ó. Esse alce aí, cresceu essa galhada nele. E esse sim é o chifre, tá? Aí você vai falar que boi tem chifre. Tudo bem, pode falar, mas corretinho é corno, tá? Ele cresce no período... da reprodução, porque ele tem que só no macho, né? E o macho luta com o outro, ganhar a luta, consegue a fêmea, consegue reproduzir, ok? Bom, se eu for lembrando de mais alguma coisa durante a aula, eu vou falando pra vocês. Tudo bem? Deixa eu ver aqui o livro. Às vezes no livro eu consigo lembrar mais alguma coisa que eu esteja esquecendo, que eu anotei pra vocês. Mas eu acho que o mais importante é isso. Lembrar que os mamíferos muitos têm garras, tá bom? Que serve para eles poderem se locomover, pegar o alimento. E garras, as unhas, são queratina que vai se juntando também nessa região. Então, os chifres e a unha é feita do mesmo material. A diferença é que o chifre ele é muito mais denso, muito mais firme, né? Mas é feito da mesma substância. Olha que legal. Pessoal, falar dos dentes, né? A dentição dos mamíferos é diferente um dente do outro. Olha só, nós temos os incisivos que servem para cortar o alimento, os caninos servem para rasgar o alimento e os molares e premolares lá de trás servem para triturar o alimento. Todos os mamíferos têm esses 3 tipos de dentes, 4 tipos de dentes, 3 tipos de dentes, molar, incisivo e canino. Só que depende da alimentação de cada um. Por exemplo, os carnívoros, que é um grupo de animais que tem os cachorros, os lobos, os leões, os felinos, os canídeos, os ursos, todos eles têm caninos desenvolvidos demais para poder rasgar o alimento, porque
Cortar carne não é fácil, pessoal. A gente assa a carne para ela ficar mais molinha. Quando a carne está crua, ela é mais dura, mais resistente. Então, só o incisivo não cortaria ela, tem que rasgar ela com o canino, tá bom? Animais herbívoros têm os molares muito desenvolvidos. Você pegar um tigre, pessoal, ele tem os caninos bem grandes. Aí você chega, os incisivos dele são pequenininhos. Repara no seu cachorro, os dentinhos da frente dele bem pequeno. Agora pega num cavalo, por exemplo, que corta a grama, né? Ele pode ter cortar a grama, só que os caninos do cavalo você não vai encontrar, né, pessoal? Porque ele não come carne. Show de bola? Uma coisa interessante. Sabe uma coisa legal, pessoal? Tem alguns animais, alguns mamíferos, que se locomovem por ecolocalização. Produzem um som, aí aquele som faz eco no ambiente, ele consegue perceber o ambiente e se locomover melhor. Por exemplo, pessoal, os morcegos, porque os morcegos eles não enxergam. Aí, professor, por que ele não enxerga? O mamífero não tem olho? Tem olho, mas esse olho foi evoluindo, foi perdendo funcionalidade, porque esse animal era um animal noturno. E vivia de noite, de dia ele vive nas cavernas, caverna não tem luz. À noite tem pouca luz, né? Então ele não consegue utilizar o olho para poder, a luz não entra no olho dele poder enxergar. Então ele foi evoluindo isso, produzindo outros sistemas de sensibilidade para poder se locomover. Por exemplo, o morcego ele produz um som que a gente não consegue escutar. É um ultrassom, é uma tonalidade de som que que o nosso ouvido humano não consegue escutar. Então ele dá o grito dele, a gente não escuta, e ele consegue perceber o ambiente, consegue, ali tem uma coisa, vou desviar, ele consegue se locomover, né? Ele consegue viver desse jeito. Já os cetáceos, por exemplo, os golfinhos e as baleias, eles produzem um som que a gente escuta, né? O gritinho deles, e aí ele consegue entender o ambiente em volta deles para poder entender esse ambiente. Os golfinhos e as abelhas, eles têm narinas, tá? Os golfinhos e as abelhas, os golfinhos e as baleias, desculpa. Só que a narina deles não é aqui na frente, a narina deles é aqui em cima. Porque esses caras têm pulmão. E eles têm que sair pra fora pra pegar o oxigênio atmosférico, colocar no pulmão deles e descer lá e nadar muito tempo. Lógico que o desenvolvimento deles é diferente do nosso. Aí eles sobem, que ele solta pelo buraquinho do golfinho lá, aquilo é a narina dele, e a narina é única, tá? E ele solta o gás carbônico pra fora, que às vezes sobe, quando ele levanta, sobe um pouquinho de água, faz aqueles guichos, não é água que ele solta. É gás, tá, pessoal? Se entrar água no pulmão do golfinho da baleia, ele morre afogado. Ó, que doideira, tá bom? Mas ele é bem adaptado a esse ambiente, apesar de ter que subir toda hora, porque ele é um mamífero. Voltei, galera. Tava tomando uma aguinha porque o calor tá complicado, hein? Mas vamos lá, vamos falar mais sobre esses mamíferos. Os mamíferos são divididos em 3 classes, pessoal. A classe dos monotremados, dos marsupiais e dos placentários. Tá um pouco embaixo aqui desse canguru, mas já vou explicar para vocês. Pessoal, os monotremados são os mamíferos mais primitivos. Foram os primeiros que surgiram. Eles são o elo, vou mostrar para vocês o porquê, o elo entre as aves e os mamíferos. Pessoal, os monotremados são representados por 2 espécies apenas, os ornitorrincos e as équidinas. Animais esses que ocupam a região da Oceania, né? Austrália, Nova Zelândia e por aí vai. Pessoal, olhem as características desse mamífero. Esse cara aqui é o ornitorrinco. Esse cara ele bota ovo. Ele tem um bico de pato, não tem dentes. Ele tem uma cauda aí que lembra a cauda de um castor, por exemplo. Ele tem pelos e ele produz leite. Olha que doideira. Professor, mas ele bota ovo, ele não é mamífero. Mas quais são as 2 características para ser mamífero? Ter pelo e produzir leite, galera. Tem glândula mamária. Esse cara tem glândula mamária. Ele não tem, é mamilo, mas ele tem glândula mamária, já explico. Tá, pessoal, então esse animal ele ainda bota ovo, né? E o filhotinho dele sai do ovo, ele não tem placenta para passar os nutrientes para o filho. Ele tem bico ainda, ele se alimenta de alimentos parecidos com os dos patos, tá bom? Os dígitos dele tem membrana para poder se locomover na água, mas esse cara já tem pelo. Então ele é mamífero. E esse cara tem glândula mamária, produz leite pro filhote. O filhote sai do ovinho e começa a mamar no cara, olha que loucura. Só que esse não tem mamilo ainda. As glândulas mamárias soltam leite pelo abdômen e o filhotinho vem lá, lambe aquilo e se alimenta daquilo. Tá? Mamífero, pessoal. Olha que legal. Diferente. Australiano. Show de bola? E ainda tem as équidinas, tá? Que botam ovos, que tem pelos, mas tem glândula mamária também. Esse não tem bico, tá bom? Acho que tem dente. Mas bota ovo, olha que diferente. Mas é um mamífero, pessoal, apresentando um animal super louco pra vocês aí.
Show de bola? Os mamíferos mais primitivos. Legal, né? E temos os marsupiais. Olha o que o marsupial faz. Vou dar exemplo de marsupial. Canguru, tá aqui, beleza? Koala e gambá. Existem outros marsupiais, mas esses são os mais conhecidos. Vou te contar a vida de um canguru. O canguru tem fecundação interna, os monotrematos também, tá? E aí o fetozinho começa a desenvolver. Tem uma placentinha lá no útero da mamãe canguru. Só que essa placenta é muito desenvolvida. E aí termina o desenvolvimento desse... Não termina o desenvolvimento do feto, é um feto ainda. Só que como ele para de ter alimento ali, porque a placenta para de funcionar, esse feto, ele sai de dentro da vagina da mãe, ó que loucura. Começa a subir pelos pelos da mãe, sem a mãe perceber. E aí a mãe tem uma bolsinha, onde estão os mamilos dela. Ele entra dentro da bolsinha, gruda no mamilo da mãe e fica grudado ali com a boca, mamando. Aquela é a fonte de alimento dele. E ele vai se desenvolvendo ali dentro. E ele sai do período fetal e vira pro período infantil dentro, mamando da mãe. De repente a mãe olha na bolsinha e fala: "Ah, tem um filho aqui". Entendeu? É assim que funciona. E aí esse filhote, pessoal, depois ele sai pra fora, brinca, quero mamar, mãe. Vai lá dentro da bolsa de novo. Mama de novo, sai um pouco, aquela bolsa ali serve de proteção pra ele. Depois quando ele fica um pouquinho maior, ele sai da bolsa e não volta mais. Isso é um marsupial, ele não tem a placenta muito desenvolvida. Tá bom, pessoal? Os gambás existem no planeta todo. No Brasil tem espécie de gambá. Só que tem muito marsupial na Oceania, na Austrália também, né? Exemplo, o koala, aquele animal bonitinho. Acontece isso com ele, tem bolsa. O gambá tem bolsa. E o canguru é desse jeito, tá bom, pessoal? Essa é a história do canguru ter bolsa. Legal? Gostaram de aprender sobre os marsupiais? E tem os placentários, esse sim, o grupo mais complexo dos mamíferos, porque eles têm desenvolvimento embrionário intrauterino. Todo o embrião se desenvolve dentro do útero, ok? Sai já bem pronto, pessoal. Por isso que tem tanto sucesso, tem tantas espécies. Todas aquelas outras espécies que eu falei pra vocês, ó. Opa! Aqui são placentários, com exceção aí, né, da Ecdna, do ornitorrinco. Será que tem outro marsupial aqui, pessoal? Aqui não tem nenhum marsupial, todos esses são placentários, olha que legal. Todos placentários. Show de bola? É a maioria de nós mamíferos. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre o sistema circulatório, hein? Falei pra vocês, ele é fechado, só dentro de vaso sanguíneo. Duplo, por quê? Pega oxigênio no coração, desce pela veia pulmonar, entra, tem 4 atos e 2 ventrículos. Coração bate, pum, não posso fazer isso, esqueci, pum, o sangue desce pro ventrículo esquerdo. Coração bate, pum, esse sangue oxigenado, rico em oxigênio que veio do pulmão, sangue arterial, espalha pelo corpo, entrega para as células oxigênio, pega gás carbônico. O coração abre e esse sangue vem para o átrio direito. Coração bate, desce para o ventrículo direito. Coração bate, leva o sangue para o pulmão pela veia, pela artéria pulmonar, dando gás carbônico para esse pulmão liberando isso para o ambiente. Olha lá, pessoal, hein? Passou 2 vezes, dentro do coração é duplo, fechado só dentro de vaso sanguíneo. E completo, porque o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito são divididos, não tem mistura de sangue venoso e arterial, por isso que o nosso sistema circulatório é bem desenvolvido para as veias, para as células, vem bastante oxigênio e a gente consegue se locomover com tanta facilidade, né, tanto sucesso muscular e sucesso evolutivo. Pô, pega alguns animais aí, pô, a baleia, né, nada pra caramba, né, dando exemplos aqui, pô, sei lá, a zebra corre bastante, o leão tem muita força, camelo anda pra caramba, cavalo tem uma força absurda, legal, né, galera? Cavalo é mamífero? Óbvio que é mamífero, já falamos sobre isso. A aguinha não dá leite pro podrinho lá, não tem pelinho, tem crininha. Respiração dos mamíferos, o nosso pulmão é um pulmão alveolar. Se nós pegarmos nossos 2 pulmões e apertá-los, parece uma esponja, né? Então tem uma superfície de absorção muito grande, cada pedacinho, cada pulmão tem milhões de alvéolos, essas fosse bolinhas microscópicas onde o oxigênio entra e passa por corrente sanguínea, que aqui é cheio de vasos sanguíneos recebendo, né? Opa, legal essa imagem também. Oxigênio para os vasos sanguíneos. Ok, nós temos aqui, né, pessoal, ó, fossa nasal, o ar entra por aqui, laringe, faringe, traqueia, brônquios, e aí vai ficando em bronquíolos e chega nos alvéolos do pulmão. Nós temos um músculo que sai da boca do estômago, que vai até as costas, que divide o sistema respiratório do sistema digestório, né, do estômago, do abdômen da gente. E esse
Esse músculo ele sobe e desce para auxiliar na respiração. Vocês sabem como vocês respiram? Ah, eu puxo o ar, professor. Não, ninguém puxa o ar. A gente não consegue puxar o ar por essa região. Na verdade, pessoal, eu já expliquei isso para vocês no sexto ano, hein? Vou explicar de novo. Né, o diafragma, ele levanta, né? E os músculos entre as costelas, os músculos intercostais, eles apertam e empurram o ar para fora. Quando eu quero expirar. Faz uma pressão maior que a pressão atmosférica e o ar sai. Quando eu quero inspirar, o diafragma desce, os intercostais afastam as costelas. E aí a pressão interna do nosso caixa torácica é menor que a pressão atmosférica. A pressão atmosférica, pum, põe oxigênio dentro do nosso pulmão, a gente consegue respirar. Mas, na verdade, quem enfia o ar dentro do nosso pulmão não é a gente, é a pressão atmosférica. A gente só abre ele. Aprendemos no sexto ano, estamos aprendendo hoje e vamos aprender no que vem no corpo humano, que a gente vai aprender, né, os sistemas do corpo humano, e iremos aprender sobre respiração. Nossa, se eu pedir na prova isso no oitavo ano, vocês não acertaram depois de ter aprendido 3 anos seguidos, 3 vezes, pode matar vocês, né? Ah, professor, tem uma pessoa aqui, ó, sistema nervoso humano, está aprendendo de mamífero. O humano é mamífero, pô, a mãe dá leitinho lá pro bebê, tem placenta, sai pronto, a criança, fecundação interna, a gente tem pelo, olha o seu cabelo, meu. Somos mamíferos. Ai, mas eu não sou animal. Lógico que é um animal racional, né? Acho que é racional, né? Não chove mais, né? Olha só o que o ser humano está fazendo com o planeta Terra. Pelo amor de Deus. Não chove mais. Acabou a chuva. São Paulo vai virar um deserto. A gente vai ter que morar onde? Eu não sei. Vai ter mais comida. Não vai ser o que vai acontecer. O rio vai secar, porque não chove mais. Ó, estamos aqui em novembro e não está chovendo, velho. Ah, você tá chovendo assim. Não é o suficiente. Está chovendo muito menos do que chovia. Olha o Rio Grande. Tá secando. Eu tô louco, então? Aí você já tá muito nervoso. Calma, pessoal. Vai, ó. Último assunto, deixa eu ver. Último assunto. Os ruminantes, esse é bem interessante, pessoal. Dentro dos mamíferos, dentro dos placentários, né, tem uma família dos ruminantes, pessoal. Os ruminantes, eles têm uma alimentação diferente dos outros mamíferos. Nós, seres humanos, temos um estômago. Os ruminantes têm 4 estômagos. E vou explicar por quê. Pensa comigo. Se eu comer só alface na minha vida, eu vou passar uma semana comendo só alface. Mas quilos de alface. Enquanto eu conseguir. Você acha que eu vou engordar, vou manter meu peso ou vou emagrecer? Óbvio que eu vou emagrecer. Porque a gente sabe que o alface é pouco calórico. Essa informação está errada. O alface é muito calórico, pessoal. Acontece que nós, seres humanos, não conseguimos absorver essa caloria. Vou fazer outra pergunta interessante. Se eu comer só o alface, que querendo ou não, é muito parecido com o capim, é uma folha. Por que a vaca comendo só capim fica gordona? A vaca engordou lá, dá pra matar ela, cheia de gordura, eu como na picanha lá, cheia de gordura. Por que a vaca engorda e nós não? O capim e o alface é muito semelhante, né? Vegetais folhosos, bastante semelhantes. Acontece, pessoal, que a vaca consegue absorver esse nutriente e nós, seres humanos, não. Por quê? A folha do alface é feita basicamente de celulose. A celulose tá na parede celular da célula vegetal, né? Já aprendemos isso também no sexto ano. A celulose protege essa célula. E a celulose é um açúcar extremamente calórico. Acontece que a celulose é difícil de ser digerida e é difícil de ser decomposta, inclusive, né? Se eu pegar, por exemplo, o tronco da árvore é celulose pura. O tronco da árvore demora anos para poder ser decomposto. Se eu pegar um pedaço de carne meu e jogar no chão, logo ele vai apodrecer, entrar em decomposição, vai desaparecer. Agora, o tronco de árvore dura muitos anos, tanto que a gente usa madeira na construção de móveis, por aí vai. Então, pessoal, nós seres humanos não conseguimos digerir. Nenhum animal tem enzimas para digerirem a celulose, ok? Nenhum animal. E a vaca consegue? A vaca consegue porque dentro de um estômago dela, do rumen, estômago gigantão aqui, pessoal, tá? Que tá em verde aí, é cheio de bactérias e protozoários, micro-organismos unicelulares, que esses sim conseguem digerir a celulose. Então, a vaca come, joga lá no rumen dela, e aí esses micro-organismos digerem a celulose, entregando esse açúcar para a vaca poder absorver. Então a vaca come capim e fica gordinha. O ser humano come capim e não engorda, porque o ser humano não tem essas bactérias dentro do seu estômago. Mas os ruminantes, esses 4 estômagos funcionam da seguinte forma. Ó que louco. A vaca vai, corta o capim, mastiga um pouco e engole e fica aqui no rumen. Aqui no rumen, pessoal, tem micro-organismos que vão digerir a celulose, mas ela enche o rumen. Depois que ela enche o rumen e ela descansa, ela deita.
E depois de deitar, ela começa a fazer assim, ó. Se você reparar uma vaca, pessoal, ela mastiga o dia inteiro. Porque todo o capim fica guardado dentro do rumen aqui. O retículo, esse pedacinho, faz pequenos pedacinhos de capim e voltam ele para a boca. Fazem uma degluting, regurgita. Regurgita de volta isso para a boca da vaca. E ela faz uma digestão mecânica quando ela engole, ela mastiga um pouco, engole. Depois esse vai pro rumen. Tem uma digestão química aqui que os micro-organismos fazem. Depois isso volta para a boca dela para ela refazer a digestão mecânica para melhorar essa digestão. Entenderam, pessoal? Que coisa louca. Por isso que a vaca fica mastigando o dia inteiro. Depois que ela mastiga de novo mecanicamente pela segunda vez, melhora a digestão disso, que também ajuda ela a digerir melhor esse alimento, que é difícil de ser absorvido, por isso que ela consegue absorver peso, ganhar peso. Ela engole esse alimento e manda para o omaço, pessoal. O omaço é o órgão que absorve a água do alimento, tá? Então quando ela bebe água, vem para o omaço absorve isso. Isso nós, seres humanos, fazemos no intestino grosso, tá, pessoal? Só que a vaca não tem intestino grosso, ela tem só intestino fino, já explico. E assim, a água que vira alimento, porque no capim tem um pouco de água, né? O leite dos bezerros, por exemplo. Depois o alimento desce para o omaço e aí tem enzimas que a vaca produz aí para digerir mais alimento, digerir proteína que tem nos alimentos da vaca, né? Querendo ou não, a folha tem um pouco de proteína, amido e por aí vai. E aí depois, todo esse alimento passa pelo intestino, que aí ela vai pegar e vai absorver esses nutrientes. Ó que legal, pessoal. Que coisa mais louca. Se você tiver a oportunidade um dia de ir no frigorífico, que não pode matar animais aí no sítio, e observar o estômago da vaca, você vai ver que nossa, pessoal, é um estômagozão, bicho, desse tamanho. E você abre aquilo, tá cheio de capim ali dentro, fica lotado de capim, ela enche tudo aquilo. E quando ela descansa, a vaca ela come bastante, mas quando ela descansa, ela vai pegando esse pedacinho, voltando pra boca e mastigando. Sua mãe fala, né? Já para umas cascletas, tá parecendo uma vaca, né? Boi também, né? Todos os bovinos. Bezerro, né? Bezerro, ele rumina menos porque ele toma um pouco mais de toma leite, né? São dois alimentos. E aí quando você abre o barrigado da vaca, depois tem o que se chama de bucho, né? Rumen ou pança também tem esse nome. Você fala, seu pançudo, que você tem um rumen grande. Bullying errado aí, né? Mas a gente popularmente chama o rumen de bucho, né? Pessoas que comem essa parte do boi também, eu como, acho boa. E aí depois tem um bucho menor, o buchinho que a gente fala. Esse é o omaço, tá, pessoal? E ali você vê que o omaço, ele é bem úmido, né? O capim dentro do omaço é bem úmido. Ele no omaço começa a sugar a água ali, porque a vaca toma água também, né, pessoal? Aí a água tem que ser absorvida em algum lugar, no omaço. Beleza? Exemplos de outros ruminantes, galera. Carneiro, lhama, camelo, todos eles o dia inteiro. Vocês sabem disso. Por isso que eles conseguem se desenvolver comendo só folha. Ai, cavalo é ruminante? Não, galera, o cavalo é diferente, ele não é ruminante, mas o intestino dele é tão comprido, tão comprido, que vai tentando absorver o máximo de nutrientes que tem naquele capim, né? Tanto que a celulose em si, o açúcar da celulose, entra no cavalo e sai no cocô dele inteiro, porque ele não consegue digerir isso. Mesma coisa nossa, pessoal, né? Fala aqui que a fibra na verdade é a celulose, ajuda a regular o intestino, a gente ir mais no banheiro. Por quê? Porque do jeito que entra, sai, pessoal, né? E também a alface, ela ajuda a soltar, os vegetais fibrosos, soltar o intestino, ajuda a pessoa a perder alimento, não conseguir absorver tanto alimento. Então emagrece a pessoa também. Tá bom, pessoal? E o cavalo come bastante, tá? Ele come, sai correndo, come um pouco, come, e vai tentando absorver aquilo no intestino super comprido. Para quem é do sítio, para quem curte esse tipo de coisa, né? Quer trabalhar com veterinário e tudo mais, curte cavalo, curte boi, curte fazenda, pá. Separar o alimento da vaca e o alimento do cavalo é diferente, pessoal. Não é tudo que você dá pra vaca que você pode dar pra cavalo, tá? Eles comem capim, todos eles. Realmente, o capim é de boa. Mas a ração do cavalo não é igual a ração da vaca. Ração de vaca não dá pra cavalo. Tem alguns sais que a gente dá pra gado, né, pessoal? Proteinado, mas está escrito gigante no saco de sal. Não dê esse alimento para equinos. Por quê? Porque o alimento é diferente, faz mal, a digestão desses caras são diferentes. Silo que você dá para vaca não pode nem sonhar em dar para cavalo.
O cavalo sofre muito de um negócio chamado cólica, porque o intestino dele é muito comprido, e se colocar um alimento errado ali, que fermente, aquilo incha e pode dar nóia, aquilo judia demais do cavalo. Tá bom, pessoal? Então é diferente a alimentação desses animais. Para eles verem juntos, né, de se alimentarem das mesmas coisas, ser quadrúpedes, ser parecidos um pouco, né? Tem diferença entre eles, tá bom, pessoal? Pessoal, eu acho que é isso, né? Acabamos aqui os animaizinhos. Que legal, né? Foi muito bom ter... Gostaria de ter ensinado isso para vocês pessoalmente, que eu tenho certeza que as aulas seriam mais legais. Mas eu dei o máximo de mim para nós aprendermos aí sobre os bichinhos. Espero que vocês tenham curtido esse ano. Não acabou. O próximo assunto que a gente vai falar esse ano ainda, antes de acabar, é sobre micro-organismos, tá? Vírus, outros seres vivos mais simples, tá? Que são bem mais primitivos que esses na escala evolutiva, mas o material que se colocar no final. Não sei porquê, mas a gente vai aprender. Tá bom? Então, até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. E é isso, eu queria continuar dando essa aula, é muito divertido, mas acabou. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau.